entra, desarma o time do Ceará, acabou! Acabou! E o Ceará vence! E aí, Edilson, gostou da vitória, Edilson? Estavam precisando dessa vitória para o time agora dar uma arrancada aí, pra gente, ao invés de cair na tabela, a gente voltar a subir. Vamos lá pras cabeças, já já. Valeu, Edilson! Valeu! Vamos aí pro lance final aqui na A3 FM. Já, tô aqui no meio da galera, Adriano. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Ceará. Goiás. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A3 FM. Com o lance final. É isso, a bola ainda rola aqui no lance final, mas o Ceará venceu 2-1 o Goiás. Primeira vitória no Castelão. Primeira vitória diante do seu torcedor, Rodrigo Cavalcante. Na saída, 2 jogadores. Os jogadores do Ceará foram cumprimentar o seu torcedor, né? Falando com a torcida. Os jogadores do Goiás saindo por aqui. Vamos tentar ouvir a palavra dos jogadores da equipe goiana. Vamos ouvir a palavra do jogador Jonathan, que saindo por aqui. Jonathan, por favor. Jogo complicado, bastante movimentado. Vocês ainda tentaram no final, mas não deu certo, né? A gente deixa sempre pro segundo tempo. Segundo tempo não dá para reverter o resultado de 2-0, mas a gente tentou, melhorou muito o segundo tempo e tem que levantar a cabeça. Tá no começo do campeonato ainda. O que vocês não conseguiram o segundo gol? O que faltou para ele? A gente teve chance, não soube aproveitar a sorte que a gente teve e a gente tem que trabalhar forte nisso aí. Nosso ataque não está muito bom, mas vamos trabalhar para que possa sair os gols. Aí a palavra do lateral Jonathan. Antônio, por favor. Antônio Carlos saindo por aqui. Vitória importantíssima, né, Antônio? É importante. A gente sabia da qualidade do adversário, sabia que a gente também podia impor nosso ritmo de jogo. Conseguimos fazer muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo foi a mesma coisa. Só que essas bolas que a gente consegue dar chance pro adversário que tá prejudicando a gente. Quando o jogo tá controlado, a gente, todo mundo faz falta na gente, tem que começar a fazer mais falta também. Mas isso aí é coisa do campeonato, coisa que a gente vai aprendendo erro por erro, mas é bom que não erre. E felizmente saiu a primeira vitória dentro de casa. Pela experiência, Antônio Carlos, que moral dá essa primeira vitória em casa, diante da torcida? Olha, eu acho que a gente não vinha fazendo maus jogos não, a gente vem jogando bem, infelizmente o resultado não estava acontecendo. Eu acho que o jogo do Atlético, eles conseguiram encaixar uma bola ali no final do jogo, ficou ruim pra gente depois empatar. E o último jogo, vamos dizer que foi uma tarde ruim. Mas agora eu acho que o espírito está voltando e a gente espera que também no próximo jogo o torcedor possa comparecer em maior número para nos ajudar. Tá aí a palavra do Antônio Carlos falando sobre a importância dessa primeira vitória. Saindo por aqui o lateral esquerdo, Thalisson. Vamos ouvir a palavra do lateral que entrou no decorrer da partida. É verdade, a importância do jogo foi os 3 pontos pra gente, independente se a gente jogou bem, jogou mal, o importante foi os 3 pontos. A gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade, um time grande, time bem qualificado, mas graças a Deus a gente saiu com um resultado positivo que foi importante pra gente. Tá aí a palavra do Thalisson, por aqui o atacante Bill, vamos ouvir a palavada dele. Você estava jogando uma final, um jogo que era de suma importância vencer, tinha mesmo essa importância toda? Eu particularmente, jogo cada jogo uma final pra mim. Eu acho que hoje não foi diferente, acho que o grupo tá de parabéns por ter lutado até o final e conseguido essa vitória importante. Bill, bom voltar a ser titular e voltar o time ganhando, né? Na colocação. É importante, a gente sabia da dificuldade, da pressão que a gente estava tomando, mas agora é levantar a cabeça. Esse jogo aí provou que o nosso grupo é forte, então temos que colocar os pés no chão, porque quem tem um objetivo, quem tem a ansiedade de chegar à primeira divisão, então a gente tem que ficar mais tranquilo. É a palavra do atacante Bill, saindo por aqui o meia Felipe, autor de um dos gols da vitória do Ceará. Coisas boas. É que infelizmente você vive de resultado, então
a vitória não estava vindo, mas hoje veio da forma competente, o time correu, lutou, está de parabéns. Além do gol, passe pro outro lance, você praticamente marcou intelectualmente o segundo gol, né? É, uma linda jogada do Bill foi inteligente também na minha passagem, ele viu, e foi uma grande jogada, eu atravessei ela dentro da área como o Sérgio pede, essa bola atravessada, se nenhum de nós faz, sempre esbarra e um e entra, então foi isso que aconteceu e eu fico feliz. Felipe, qual a importância dessa primeira vitória dentro de casa? Muito importante para dar confiança, né? Para quebrar aquele gelo dentro de casa, não vencer dentro de casa, diante do nosso torcedor. Então, para nós a confiança para dar sequência tanto fora quanto dentro de casa também. Tá aí a palavra do meia Felipe, autor do primeiro gol do Ceará, e o segundo gol ele participou ativamente no lance onde deu o lançamento para dentro da grande área, e aí o Ramires, atacante da equipe do Goiás, empurrou para o fundo do barbante contra, saindo por aqui também o Richardson, falando com os amigos da equipe equipe Bola na Rede. Vamos ouvir a palavra do Richardson. Foi importante aqui no Richardson, mais uma vez. Vamos ouvir a palavra do volante que fez uma bela atuação no jogo. Viu, a gente tem que ter inteligência para jogar o jogo, né? A gente tava com um pouco de dificuldade e o Goiás tava marcando em cima. Então eu tentei ali já no final jogar um pouco com inteligência, gastar um pouco do tempo para que a gente conquistasse esses 3 pontos, que é muito importante. E é preciso se aprender com os erros, né? O que não aconteceu contra o Paysandu você fez hoje, né? O importante é sempre estar vencendo, né? A gente sabe da dificuldade, mas o importante é os 3 pontos. Tá aí a palavra do Richardson falando sobre a importância desses 3 pontos. Os primeiros 3 pontos do Ceará dentro de casa. A equipe alvinegra tropeçou na estreia contra a equipe do Paysandu, empate pelo placar de 2-2. Depois foi derrotada pelo Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. E agora, enfim, consegue os seus 3 primeiros pontos. A primeira vitória dentro de casa é o alvinegro de Porangabuçu, fazendo o seu dever de casa, Adriano Júnior. Muito bem, Rodrigo Cavalcante na saída dos jogadores depois da vitória do Vozão. 2-1 em cima do Goiás. O Vozão avançando um pouco na tabela. Já a gente confirma a classificação, porque o J. Rômulo tá no meio da torcida. Vamos saber a opinião da galera depois dessa primeira vitória diante dele, torcedor do Vozão. Tá legal, muito bem, Adriano. Tô aqui com o Jorge e com o Jefferson, né? Deixa eu conversar com o Jorge. E aí, primeiro tempo foi bom, segundo tempo o Ceará tomou um sufoco, Jorge? O time do Ceará começou bem, primeiro tempo, se ouve bem em campo, perdeu algumas chances, mas não sofreu muito o ataque do time do Goiás. Mas no segundo tempo, estávamos sem laterais, o Cametá teve que ser substituído. Os 2 laterais que o Ceará tem hoje em dia não suprem a necessidade que o time tem, e com isso o time caiu muito e o Goiás cresceu no jogo. Mas graças a Deus conseguimos aí a vitória no final, né? Importante, né? Esses 2 pontos, aliás, esses 3 pontos, esses 2 gols feitos no primeiro tempo, e o Ceará agora vai para, é sempre assim, uma aqui, outra fora. Pega a equipe do Sampaio, que não sei se perdeu nessa rodada, perdeu, Adriano? O Sampaio, confirmar aqui para você, o Sampaio Correia estava jogando, o Sampaio empatou em 0-0 com o Bragantino lá no Castelão, em São Luís. Então foi o primeiro ponto conquistado, né? 5 rodadas. Exatamente. Ele só conquistou 1 ponto, né, Adriano? 1 ponto, lanterna absoluto da Série B. É verdade. O Ceará pode ser considerado, Jorge, como favorito nesse jogo contra o Sampaio lá em São Luís, lá no Castelão? Com certeza, pela tradição que tem o nosso time e também pela má fase que tá passando aí o time do Sampaio. Então o Vozão tem que ir pra cima para ganhar moral, ganhar mais esse jogo aí do Sampaio correr fora e vir em casa aqui e a gente conquistar 9 pontos seguidos aí pra gente entrar definitivamente e não sair mais do G4. Tá legal, um forte abraço, hein, querido? Obrigado pra você também. Tá legal, quando eu cheguei aqui no estádio, o Jorge olhou pra mim e disse: Jotinha, hoje vamos ganhar o jogo, né? Deixa eu conversar aqui com o Jefferson, sentar aqui ao lado do Jefferson. E aí, Jefferson, no todo foi bom esse resultado, embora o time tenha passado um sufoco aí no segundo tempo, Jefferson? Jotinha, eu acho que sempre é bom a gente ganhar para pegar confiança, né? Nesse período que a gente está levando agora de alguns maus resultados, uma vitória dessa aí para dar confiança para a gente partir pro próximo jogo é fundamental. Agora, não perder o foco e ver que a gente precisa ainda de contratar, né? A gente está vendo que o nosso time aí tem algumas posições, como o Jorge acabou de falar aí, nossos laterais ainda não estão dando confiança que a gente precisa. Eu acho que o meio também, o mais baixo também, não fez uma boa partida, mais uma vez. Acho que a gente precisa de mais um meio que possa jogar junto com o Felipe aí. Eu acredito, inclusive, que esse meio é o Richardson, que pode ser avançado um pouquinho mais, que ele tem um excelente passe, e a gente colocar os 2 volantes de contenção atrás do Richardson, liberar ele para jogar a bola. Enfim, eu acho que o importante, como a gente já falou aqui, foi a vitória. Vamos para cima do Sampaio Correia e vamos decolar agora, se Deus quiser.
Verdade. Por exemplo, a entrada do Baraca aí, desde o jogo passado, entrou no segundo tempo, deu assim a mais consistência ao sistema defensivo do Ceará ou não? Sem dúvida, acho que deu mais força aí na contenção, né? Porque liberou um pouquinho mais o Richard para ficar mais tranquilo, de não ficar só naquela marcação mais pesada, né? Mas eu ainda acredito que a gente tem que corrigir alguma coisa e de repente trazer o Marino para jogar aí junto com o Baraca aí para conter, ou mesmo o próprio João Marcos, por que não? Dá mais uma chance pro nosso chão de ferro aí, né? Obrigado, um abraço, até na terça-feira. Será jogar fora agora sábado, mas na terça, 21h30 aqui contra o Londrina, né? Estaremos aqui, né, Jefferson? Se Deus quiser, Jotinho. Mais uma vez pra gente botar o vozão aqui, descer pé quente e conquistar mais 3 pontos. Tá legal, obrigado, tá aí Adriano, o Jorge, o Jefferson, para finalizar o nosso trabalho aqui no meio da galera, narrando o jogo no meio da galera e ouvindo essa torcida alvinegra, que saiu satisfeita com a vitória, mas um tanto preocupante, quantos falaram aqui, tanto o Jorge como o Jefferson. O Ceará precisa de mais contratações. Eu volto já, Adriano, aí à sua disposição durante ainda essa hora que temos para encerrar o futebol da 3, tá bom, Adriano? Valeu, J. Rômulo, já ele volta aqui opinando ao lado dos nossos comentaristas, o Edmilson Maciel e o Laércio Medeiros, dessa primeira vitória do Bozão diante da sua torcida, porque ele venceu venceu o CRB em Maceió e conquistou agora a primeira vitória diante do seu torcedor no Castelão. Você que pegou o bonde andando, o Bozão venceu 2-1 o time do Goiás. O jogo começou às 7h15 da noite, assim como outros 6 jogos dessa quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda tem bola rolando para um dos jogos que começou às 7h15 no Estádio do Café. Londrina e Paraná empatam em 1-1. Kerrison pro Londrina, como tem marcado gols, o Kerrison pelo Londrina, e Robson pro Paraná. Os outros jogos das 7h15 já encerrado. Além de Ceará 2, Goiás 1, o Sampaio Corrêa empatou em 0-0 com o Bragantino no Castelão, lá em São Luís do Maranhão, e será o próximo adversário alvinegro sábado às 4h da tarde, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma se deu bem no clássico catarinense. No Heriberto Rilse, venceu o Avaí 1-0, gol de Gustavo de cabeça. O Vila Nova partiu na frente no Serra Dourada, fez 1-0 no CRB, mas tomou a virada. 2-1 pro CRB, Fabinho pro Vila Nova, Adalberto e Rodolfo pro time do CRB, que venceu jogando lá no Serra Dourada. Bahia e Náutico, o clássico do Nordeste dessa rodada, na Arena Fonte Nova, foi 0-0. E o Brasil de Pelotas, hein? Venceu mais uma lá no Bento de Freitas, uma equipe limitada, pelo menos na minha opinião. Diogo Oliveira, de pênalti, fechou a conta aí, 1-0 pro Brasil de Pelotas, em cima do Paysandu, que perdeu mais uma na competição. Já, 9h30 da noite, Tupi de Juiz de Fora e Joinville jogando no Helenão, Mário Heleno de Freitas, o nome do estádio, em Juiz de Fora. Oeste Vasco da Gama na Arena Barueri, lá em Barueri, jogo interior de São Paulo. Teremos também Luverdense e Atlético Goianiense no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Classificação: Vasco lidera 12 pontos, Atlético Goianiense também 12, é segundo colocado. O Brasil é terceiro, o Brasil de Pelotas tem 10 pontos, terceiro colocado. O Criciúma também com 10, porém é o quarto colocado. O CRB é quinto com 9. A classificação do Vozão até aqui, depois dessa rodada, ainda faltam 3 jogos para se encerrar essa quinta rodada. O Ceará é 10º com 7 pontos ganhos. Aí a zona de rebaixamento, o primeiro fora é o Bragantino com 4 pontos, 16º, o primeiro da zona é o Tupi com 3 pontos, 17º, o Vila Nova é o 18º com 3 pontos, o Joinville aparece na 19ª colocação, o Sampaio Corrêa é o lanterna, tem 1 ponto ganho apenas na 20ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Primos Motopeças tem mais de 10 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85 98802 8826. Shopping da Construção. Material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Silas Monguba 2751, próximo ao S. 3111-2700. Carneiro e Companhia, Gustavo Sampaio, 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, mais de 40 opções para você, apenas R$11,99. Colégio Cícero Nogueira, há 38 anos, educando gerações com valores, do infantil ao ensino médio.
o primeiro da região com sistema de tempo integral. 3228-4107. Lembrando para você que domingão da 3 FM é com Fábio Biola, de 9 ao meio-dia, todo domingo. Se liga aqui em 91,3. Está procurando divisória ou forro de PVC? LC Montagens tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Orçamento grátis. Tudo no cartão 98777-2015. Vamos conversar com os nossos comentaristas para analisar essa vitória do Ceará. Uma vitória importante, Edmilson Maciel. Temos um chamado? Pois não, Rodrigo? Por aqui o presidente Robson de Castro. Vamos ouvir então. Se manifestaram de forma positiva, de forma correta, apoiando esse nosso time. Porque nós estamos no Ceará porque nós amamos o clube. Nós gostamos desse clube, nós estamos nos doando a esse clube. E nesse momento que a torcida organizada foi ao clube, enquanto está todo mundo especulando, alguns até especularam, ou alguém pensava que era alguma situação negativa, foi para apoiar. Então esse gesto, né, é a maneira como ela se portou, a maneira como ela passou a sua mensagem, tanto para os jogadores depois comigo, uma reunião já menor. Eu dedico essa vitória que seja o começo, tá certo, do nosso processo de subir. Não vou dizer nem o começo não, porque até o que passou serve de aprendizado. E a gente, nos 4 partidas que nós tivemos, aqui nós jogamos mal, nós vencemos. E as que nós jogamos bem, nós não conseguimos resultado. E hoje nós conseguimos, com luta, com determinação, com garra, com boa técnica, nosso time jogou bem, marcou bem, no final aí cansou um pouco. Mas isso é um time que está em formação, um time que está se pegando, dando liga. E nós vamos brigar lá em cima na tabela, vamos brigar para subir. Então, agradeço mais uma vez, primeiro, a torcida organizada do Ceará, pelo gesto de ontem, que foi ao clube para manifestar o apoio. E a gente agora precisa aqui reunir toda a torcida, aqueles que não estão organizados, aqueles que não frequentam o estádio, aqueles que frequentam, os sócios torcedores, os conselheiros, tá? Aqueles que já foram diretores do clube, que deram alguma contribuição, aqueles de alguma forma amam o Ceará como nós, para nos unir, porque esse ano vamos brigar para subir. A luta é pelo acesso. A luta é pelo acesso. E ela está só começando. E nós vamos colher esses frutos. Agora, todos nós juntos, unidos, como elo, como foi feito em momentos difíceis. E esse momento que nós estamos é o momento certo, porque nós estamos no início da competição. É o momento em que nós estamos agora nos fortalecendo. Internamente, enquanto grupo de atletas, que hoje nós temos um grupo unido de atletas, uma comissão técnica competente e muita gente trabalhando para botar esse Ceará lá na Série A. Presidente, o senhor trouxe a recordação agora há pouco de um Ceará imbatível. Você até falava daquele Ceará imbatível. Se eu entender, o que é que falta para esse Ceará de hoje ser esse Ceará imbatível? Vai chegar. Quem é hoje que está fazendo diferença na competição? Ninguém. Não tem ninguém fazendo diferença. Se comparar o nosso time, peça por posição por posição, nosso time aí está entre os 3 ou 4 melhores. Agora, time é aquela história, tem que dar liga. Agora, para dar liga, tem que ter primeiro apoio, confiança. E isso começa dentro, mas também tem que vir de fora. E essa confiança, esse apoio, quando isso acontece, o time embala. E nós queremos é isso, que a torcida agora, né, nos dê as mãos, vamos juntos, todo mundo. Quer ir assistir o treino, vai assistir o treino, quer vir, tá aí hoje, abrimos aqui embaixo, que a torcida pediu, vê ainda pouca escala, claro que o horário é um pouco ruim, mas pô, é hora de fazer um esforço de vir pro estádio, de apoiar, sabe? De dizer alguma coisa positiva, só ficar falando mal porque perder um jogo em casa. Vamos agora dizer alguma coisa positiva, não é pra mim não, eu não preciso não. É para os atletas, é para os jogadores, é confiar neles, confiar nesse grupo, confiar na comissão técnica. É isso que a gente precisa, de ter essa sinergia, esse ambiente para o time subir, essa estrada pavimentada de energia positiva e de união. É pavimentar essa estrada para esse nosso time percorrer em cima dela, deslizar e conseguir o nosso objetivo. Mas quero reiterar aqui mais uma vez, parabenizar a torcida organizada do Ceará, as torcidas que foram ao clube manifestar apoio aos jogadores, a manifestar que confiavam os jogadores, estariam juntos e que vão abraçar o time. E também em uma reunião menor comigo, manifestando apoio à minha pessoa. Mas mais importante foi apoiar os jogadores, dizer para eles que estavam com eles, que confiavam e que nós tínhamos um bom elenco, que tivemos algumas falhas, alguns problemas, mas que a gente está superando. E mais uma vez, e repito aqui, porque teve gente que abriu agora a rádio, né, para me ouvir, agradecer e dedicar essa vitória às torcidas organizadas do Ceará que estiveram no clube para dar apoio, a motivar e dizendo que confiavam nos atletas.
foram lá dizer isso pessoalmente, quando todo mundo esperava qualquer tipo de reação negativa, foram para apoiar. E depois, numa reunião menor comigo, também manifestaram apoio ao nosso trabalho. Então, a essa torcida organizada do Ceará, a essas torcidas organizadas do Ceará, todas as torcidas organizadas do Ceará, manifestar aqui, primeiro, gratidão pelo gesto, que é nessas horas de dificuldade é que o verdadeiro torcedor desperta. Ô, Rodrigo. Conturbar o ambiente do Ceará, presidente. Não tem ninguém. Quem quer conturbar o outro lado. Mas aí não tem que estar preocupado com eles, não. A gente tem é que tá pensando, focado no que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer? Rodrigo. Internamente, trabalhar, dar liga ao time, né? Se unir como nós estamos unidos internamente e a torcida abraçar. Porque essa caminhada é difícil para todo mundo. Até para o Super Vasco. Hoje nós enfrentamos aqui um time que tem um orçamento 6 vezes maior do que o do Ceará. O Ceará recebe 5 milhões na Série B, esse time recebe 30. Né? Nós enfrentamos aqui o time. Ah, é fácil? Não é fácil, não, mas vamos chegar lá. Chegar lá. Por que não chegar lá? Porque nós confiamos no trabalho que está sendo feito. Na comissão técnica, nos jogadores, no comprometimento deles. Claro que para virar da liga você precisa jogar. Você precisa ter rodagem. Agora, a gente precisa também do apoio da torcida, da confiança que é necessária, essa união, essa unidade. E todas as vezes que o Ceará esteve unido, a torcida abraçou, até no momento mais difícil, naquele impossível momento, nós conseguimos o objetivo. Presidente, para chegar lá. Presidente, em relação a contratações, o jogador Valdo, no último jogo contra a equipe do Confiança, falou que tinha acertado com o Ceará, que chegava, e o Rafinha chegou hoje. Além desses dois jogadores, o Ceará busca mais alguma contratação no mercado? Assim, eu não vou falar sobre nomes antes de assinar contrato, né? Tem jogadores que vão chegar. Agora, isso a gente tem que fazer de uma forma... sem... O Rafinha, viu, presidente? O Rafinha estava assistindo o jogo. A gente tem que... Ele aqui no estádio. Nós temos que primeiro regularizar jogadores que vão chegar. Claro que nós estamos vendo o mercado, nós estamos analisando, mas não adianta também entrar no desespero achando que as contratações que estão aí, os jogadores que estão aí, não vão render. Vão render, né? A gente tem jogadores aí de qualidade. Agora, mais do que isso, nós precisamos da liga. Não adianta ficar com um plantel muito grande, né? Ou fazer uma loucura, e eu até faria, mas tem que ser um tiro certo. E tem jogadores até que eu tô vendo. Nós estamos analisando, não é fácil, porque nós temos concorrência também, mas nosso time aí, nosso time vai estar encaixando, vai dar muito retorno, nós vamos conseguir o nosso objetivo e nós vamos chegar lá. Agora precisa realmente a torcida chegar junto, né? A gente não ficar, emprenhando, pegando corda. Nós temos que nos unir. E o gesto da torcida organizada ontem foi, para mim, assim, algo surpreendente, porque muita gente fala mal da torcida organizada. Eu, particularmente, nunca tive grande problema com as torcidas organizadas. Respeito demais as torcidas organizadas. E ontem, eles que nos procuraram. Adriano. Pois não, Rodrigo. Aí o presidente... Ele tá assim, nervoso, né? O presidente, ele é um cara tranquilo e tô achando ele tão nervoso, tá meio que rodando em círculos, falando a mesma coisa o tempo todo, de torcida. Ele acha que é importante o apoio da torcida organizada. É importante, claro, o apoio do torcedor, é inegável. Agora, se virar moda, toda vida torcedor pedir para falar com o jogador, com o treinador, com ele, presidente, eu dou uma ideia para ele. Por que ele não contrata esses torcedores? De repente eles têm ideias melhores do que o técnico, do que a própria diretoria. Se isso que resolve o problema do Ceará é o torcedor ir lá e falar, pedir da torcida organizada, entrar, se isso virar moda, pronto, então contrata. Profissionaliza então esses torcedores dentro do clube, contrata eles, porque eles devem ter ideias melhores do que o próprio treinador e do que o próprio presidente. O presidente, eu gosto muito do Robson, é um cara que eu conheço de perto, um cara bem centrado, mas tô achando ele muito tranquilo, muito nervoso nessa entrevista e rodando em círculos, falando a mesma coisa, Edmilson. O problema é o seguinte, ontem a gente fez uma crítica muito forte ao Ceará, porque o técnico achou ruim, o Sérgio Soares achou ruim essa atitude, tá certo? E a gente criticou porque tem que criticar mesmo. O comandante da tropa é o Sérgio Soares. Aí os caras chegaram lá para falar com os jogadores, aí eles disseram: Sérgio Soares, vai ali no banheiro, faz xixi. Aí o Sérgio Soares, sem ser avisado nem nada, os caras lá foram lá, quer dizer, tá errado esse tipo de atitude. Aí ele notou que estava errado e está encontrando uma desculpa, tá certo?
Tá dizendo que o pessoal foi lá para dizer que estava apoiando o Ceará. Até pelas pessoas que foram, gente boa. Tinha o pessoal da Ceará Shop no meio, que é um grupo muito sério e tal. Do jeito que ele tá falando, fez tão bem, deveria contratar esses torcedores então para comandar o futebol do clube. Como você, a ponto de dizer isso aí. Mas eu disse que ele tá querendo justificar, porque deram uma mancada. Eu não sei se foi ele não que autorizou, mas alguém chegou lá na tropa e disse, olha, faça isso aqui, e passou por cima do técnico, que é o comandante da comissão técnica, passou por cima e autorizou uma coisa que o comandante não autorizou. E aí agora ele tá querendo justificar, dá para entender a posição do Robson. E o nervosismo também, né? O Adriano, o discurso que o Edmilson falou em relação a essa situação, até da situação do Sérgio, o Sérgio pareceu bem chateado, não quis falar sobre esse assunto ontem na coletiva. E não tira a razão dele. Quando foi indagado, não quis falar sobre isso. E a situação do Rafael Costa, que também foi para a coletiva, para os profissionais de TV, e para os profissionais de rádio também ressaltou a mesma coisa. Na parte de rádio ele enrolou um pouquinho mais, mas na parte de TV ele falou que não concordava com esse tipo de situação, mas que estava acostumado com a cultura do clube em relação a Meu Deus, cara, se isso vira moda, isso vai prejudicar muito o clube. Isso aí não pode acontecer. Que não era algo novo, que isso tinha acontecido ano passado, que ele estava acostumado, mas que não concordava. O presidente veio hoje a público ressaltar que a situação foi importante para o grupo de atletas, para o Ceará na partida de hoje. Fica aí a palavra do presidente Robson de Castro em relação a esse momento, né? Pois não, quem chamou aí? Era o que eu ia comentar, exatamente esse pronunciamento do Rafael Costa, que o Rodrigo passou pra gente aí, exatamente dizendo que não concordava com isso aí, mas tinha que aceitar que vinha a ordem da diretoria do clube, e realmente teria que aceitar esse tipo de ação que os torcedores fizeram com os jogadores, com a comissão técnica, esse negócio todo que o Robson colocou aí. Eu ia colocar exatamente isso aí, o nosso amigo aí, Rodrigo, já colocou aí, expôs a situação aí do posicionamento do Rafael Costa, o Adriano. Tá certo, não entra na minha cabeça que isso aí vai ajudar algum clube de futebol profissional, ainda mais de futebol como tá hoje. O momento do futebol hoje é muito caro, é muito profissional, é muito científico, e esse tipo de situação aí não ajuda. O clima fica pesado dentro do clube. O torcedor que acha que isso aí vai ajudar o clube, que o Ceará venceu por causa disso, tá enganado. Não foi por causa disso, não. As pessoas estão contrariadas dentro do clube e isso é margem para acontecer situações ruins. Eu espero que não, espero que não aconteça de novo. Agora, se for para acontecer, como o presidente diz, então contrata esses caras aí, que de repente eles são melhor do que o gerente de futebol que tá lá, do que a diretoria de futebol, que tá sem diretor. Contrata essa rapaziada aí que deu certo agora, vai dar certo toda a vida. Você acompanha o lance final aqui nos 91,3 no som da 3FM. Rodrigo Cavalcante. Eu tava pensando aqui, você falou muito bem, coloca eles pra fazer preleção todo o jogo, mas falando sobre o Ceará, a equipe Alvinegra hoje recebeu o atacante Rafinha, atacante de lado de campo, atacante velocista. Esse atleta vem da equipe da Ferroviária, o último clube, mas pertence ao Atlético Paranaense, vem por empréstimo até o final da temporada. Esse jogador, para quem não lembra, ele chegou a fazer exames médicos em Porangabuçu, mas foi reprovado num problema clínico na parte posterior da coxa direita, se recuperou da lesão nesse tempo máximo aí de quase um mês, agora vem para fazer a parte física em Porangabuçu, e aí para ficar à disposição do técnico Sérgio Soares. Rafinha, que foi um pedido do Sérgio Soares. Zagueiro Valdo, ele acertou sua liberação junto à equipe do Confiança, chega nesta quarta-feira e deve assinar contrato de 2 anos. O zagueiro Valdo, que vem da equipe do Confiança. Neto Berola, o atacante, terminou seu vínculo de empréstimo com a equipe do Santos hoje. Amanhã já devemos ter fumaça branca em relação a uma situação de Neto Berola. Dia 1º, ele retorna à equipe do Atlético Mineiro, e aí o Galo, vai resolver quem vai levá-lo para esse restante de temporada. O Ceará é um interessado, o Náutico também é um interessado, e aí vamos ver para onde irá o atacante Neto Berola, Adriano. Série B do Campeonato Brasileiro tem gol do Vasco, hein? Tá gastando de jogar bola, o Dedê, marcando um golaço no começo do jogo da Arena Barueri. Vasco da Gama 1, Oeste 0, Luverdense Atlético Goianiense 0-0,
Tupi e Joinville também 0-0. Edmilson Maciel, vamos falar do jogo, a vitória do Ceará, uma vitória importante, até, digamos, psicologicamente para o time ganhar a confiança que pudesse estar faltando depois de 2 derrotas consecutivas. Repete, por favor, eu estava numa discussão aqui, Adriano. Tranquilo, não, eu tô falando aqui que essa vitória, de certa forma, a gente pode falar que psicologicamente foi boa para os jogadores confiarem, adquirirem aquela confiança, porque o time vinha de 2 derrotas, de repente, com essa vitória diante do Goiás, que é um adversário fortíssimo na Série B, o time, de repente, volta a se encontrar aí nessa competição. Fator psicológico importante, né, Adriano? Porque venceu em casa, tá certo? É como o Robson, aliás, nessa entrevista que o Robson, esse desabafo, esse sermão que ele fez aí, a coisa positiva que saiu dele foi que o Ceará não recebe 5 milhões como todo mundo da Série B, não, são 6 milhões. O Ceará recebe mais que os outros, viu? Quer dizer, tem o Bahia que recebe mais, tem o Goiás que recebe mais, e o Ceará recebe mais que os outros, porque o que se sabia é que eram 5 milhões. O Ceará recebe 6, mas tudo bem, vamos lá. Olha, tem a vitória, ela, para quem está querendo encontrar um caminho para seguir, ela é importante, tem uma conotação psicológica muito importante, e isso o Sérgio Soares deve usar em favor de si, tá certo, Adriano? Para as próximas partidas. Vai lá, Rodrigo. Adriano, é só a intervenção, você me perdoe até interromper o pensamento do Edmilson, mas só para explicar uma situação que também ficou pendente, a do Meio Wesley em relação a uma situação com a sua namorada, o presidente explica a situação deste jogador com o Ceará. Eu não sei se vai prosseguir ou não vai, em que nível, tá certo? E nós estamos aqui para ajudar as pessoas e a família dele, né? A esposa dele, a ele, não sei se ele tem cabeça. Se ele tiver cabeça, se ele aceitar nossa ajuda, se a esposa dele aceitar nossa ajuda, claro que eu quero contar com o jogador. Por que não? Mas essa é a situação do Wesley. Tem uma situação e o Ceará vai esperar o desenrolar da história para definir com o Wesley a permanência dele ou não no Ceará, é isso? Não pode esperar desenrolar da história, porque essa história pode demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos. A justiça não é assim uma coisa resolvida ao dia. Eu tenho que esperar desenrolar a questão emocional. Como é que está o atleta, se ele está com condições de atuar, de jogar, de treinar, de trabalhar, né? Assim também como estou extremamente aberto à esposa dele, né? A família da esposa dele, para que a gente consiga dar o apoio que for necessário para ajudar o momento que está se passando, que acontece, e pessoas erram, né? Pessoas erram, mas nem por isso a gente tem que execrar. Ainda mais que a gente sabe que ele tem condições de nos ajudar também, se tiver cabeça em campo. Então a gente vai viver agora, entender assim, mais o emocional deles, porque a questão legal não compete a gente, tá? Entrar nela, dizer se um errou, se no outro errou, se é assim, se é assado, como aconteceu, se foi daquele jeito, se não foi daquele jeito. Isso é uma questão emocional, é uma questão legal, que isso é apurado na esfera adequada. O que a gente tem que saber é como é que está o emocional, se ele tem condições, né, e dar também todo o apoio, como hoje também, que é o nosso departamento de recursos humanos, já ligou lá para a esposa dele, já colocando o clube à disposição para ajudar no que for necessário, para superar esse momento, tá? Assim como também ao jogador, em respeito a ele, que nem contrato assinado tem com o Ceará, mas mesmo assim, como foi convidado para vir para o clube, nós temos que respeitar as pessoas. Mesmo que ele tenha cometido um erro, não quer dizer que nós vamos simplesmente virar as costas, que seria cômodo, né, as pessoas ficarem atirando pedra. Eu acho que não é o momento de atirar pedra em ninguém. Até mesmo porque se ele tiver cometido algum erro, ele vai pagar pelo erro, né? E até mesmo porque eu acho que ele tem uma família a sustentar, e tem um filho, né, que vai nascer. E ele precisa ter salário para pagar as despesas, né, de alimentícias, se eles forem eventualmente não continuar juntos, que eu não sei também, porque você sabe que em briga de marido e mulher, né, como tinha aquela história, a nossa avó dizia, ninguém mete a colher, isso a história é essa, ninguém mete a colher. Então a gente às vezes toma partido e daqui a pouco estamos juntos, e a gente toma partido para um lado para o outro e fica mal com os outros. Então isso é um assunto que eles resolvam na esfera que eles acharem conveniente. Nós estamos dando nosso apoio, seja psicológico, seja emocional, seja de estrutura, seja jurídica, seja o que for, para ambos. E
Assim como, se o atleta tiver condições de ajudar, tiver cabeça emocional e tiver condições de estar aqui, eu acho que não tem por que desconsiderar isso. Mas, evidentemente, ainda haverá uma aproximação, uma conversa entre a gente do clube e ele e a própria esposa dele, para entender melhor o momento e manifestar esse apoio, para depois aí assim tomar uma decisão. Uma decisão, aliás, deve ser tomada mais por eles, principalmente por ele. Presidente, a situação do Valdo, esse zagueiro que já, segundo ele, acertou com o Ceará, o que está faltando para vocês oficializarem? É um jogador que já estava na lista de vocês, chega para reforçar o Ceará, é isso? Sem falar em nomes, nós temos 4 zagueiros, precisamos trazer mais um quinto. Então nós temos que ter 5 zagueiros, até por segurança nossa. Qualquer jogador que a gente vai trazer, a gente examina, analisa, não é tomada de supetão, o treinador conversa, a gente apura, levanta dados. Isso não é uma coisa feita assim, de forma deslocada, não. Então, qualquer jogador que apresentar, nós vamos explicar porque contratamos. Mas isso no momento certo. Não adianta eu antecipar uma situação de um jogador que está sendo colocado na mídia e está vindo do Ceará. Tem que primeiro assinar o contrato para daí a gente oficializar e dizer e falar em nomes efetivamente. Tá aí a palavra do presidente e já chegou por aqui o técnico Sérgio Soares. Vamos ouvir a palavra dele. Castelão. Então, o esquema não continuou o mesmo, né? A gente trabalhou hoje com 4-4-2, a gente vai trabalhando no 4-4-1, então mudou. Né? Então vamos deixar claro que não é o mesmo, né? A variação que a gente vem trabalhando e hoje executamos essa variação. O resultado foi importante, a equipe foi compacta, trabalhou com consistência, né? Não deu chance para o adversário, um adversário que aí é candidato aí ao acesso, né? E jogando dentro de casa a gente precisa fazer o resultado e foi isso que nós fizemos. Você gostou do Sérgio Soares, e o finalzinho do jogo o Ceará sentiu, o preparo físico arriou um pouco? Não teve isso. O time correu, lutou, se dedicou, tentou neutralizar, né? Não arriou, eu não concordo com você, não. Acho que a equipe se entregou ao máximo, foi no limite. Pois é, por isso mesmo que não aguentou o resto, porque foi puxado o primeiro tempo, mas no finalzinho teve que dar uma esfriada para poder aguentar. Tentou ficar mais com a bola, né? Tentou ficar mais com a bola. O adversário, diferente do jogo do Paysandu, que aí sim, aí se você falar que a equipe errou naquele jogo, eu concordo contigo. Hoje, você vai me desculpar, mas não concordo com você. A gente lutou, foi até o limite, até o fim, né? E isso nos deu um resultado positivo. Você gostou do seu time hoje, Sérgio? A gente percebia muito no Ceará que nos finais da partida o Ceará não sabia priorizar bem a bola, principalmente no final do jogo, e hoje o Richardson me parece que assimilou isso daí, porque muitas vezes o time está conquistando o resultado e às vezes dá aquele vacilo no final, Sérgio. Sim, valorizar a posse de bola quando você está vencendo e o tempo está passando é importante, né? Isso é crescimento, né? Maturidade. Se nós tivéssemos feito isso no outro jogo contra o Atlético, não contra o Paysandu aqui, a gente de repente teria perdido para deixar de empatar aquele jogo. Então hoje a equipe teve essa maturidade, soube segurar a bola lá na frente quando foi preciso, mas ainda precisa mais para que a gente possa realmente estar mais soberano dentro do jogo em momentos difíceis que acontecem na partida. Sérgio, você gostou da atuação do seu time no cômputo geral da partida? Eu gostei porque a equipe foi consistente, né? E conseguiu o resultado, né? Soube empurrar o adversário para trás, né? Isso aí foi importante. Né, mas a gente sabe que precisa um pouco mais de posse de bola, precisa rodar um pouco mais essa bola, né? Mas às vezes quando você precisa do resultado e você tenta segurar esse resultado, às vezes você rifa um pouco mais essa bola, até porque tinha o Bill à frente, que é o cara que segurava, a gente ia a partir de segurar essa bola, a partir do meio campo, era que nós fizemos boa parte do jogo. Sérgio, o teu time foi organizado, como você disse, teve a compactação e foi letal na hora que tinha que ser letal. Isso que tem que se levar também em consideração, Sérgio. Sem dúvida, né? A hora que tiver as oportunidades, né? Ser preciso e fazer. E foi isso que nós fizemos, né? O Felipe aproveitou um lance infeliz do adversário e colocou essa bola para dentro. Num contra-ataque de novo a gente cobriu, foi pro lado, cruzou o adversário. Se não põe a bola para dentro, a bola subiria para um atleta nosso que estava entrando ali, que agora não me recordo, né? Então a equipe foi consistente, foi letal no momento importante, foi cirúrgico na hora que precisou. E a derrota às vezes ensina, né? Hoje o Bill com o Rafael Costa mostrou que tem que estar os dois nesse time. Quando você vive um bom momento, você tem que achar um lugar para os atletas, né? Eu sou dessa opinião, o trabalho do meu método é esse. Quando o atleta está bem, você tem que procurar colocar aqueles que estão bem, e foi isso que aconteceu. Ô Sérgio, antes da partida, eu encontrei lá fora, né, com o atacante Rafinha, né, que já se encontra aqui em nossa capital.
Gostaria que você falasse um pouquinho desse jogador que até que enfim, né, conseguiu retornar e assinar o seu contrato, certo? Foi um atleta que trabalha pelos lados, tem a boa movimentação diagonal, é um atleta que sabe fazer gol, então nós temos uma opção aí na questão ofensiva, né, mais um aí para qualificar esse elenco. E com a saída do Thiago, como ele está contundido, você já, claro que já começa a pensar no jogo de sábado, contra o Sampaio. Sim, eu vou saborear esse resultado hoje por enquanto, né? E amanhã a gente já começa a pensar no Sampaio, que é um adversário difícil, chato, jogando dentro do Castelão, lá em São Luís. Né? O Cametá provavelmente deve ficar fora, né? E a gente vai pensar numa alternativa para esse setor. Sérgio, você conhece o Valdo, jogador do Confiança, um atleta que anunciou que acertou o contrato com o Ceará? O treinador do Confiança é um grande amigo meu, é o meu irmão, né? E passou as melhores informações sobre esse atleta. Eu não conhecia o atleta, né? Mas as informações do Betinho foi muito importante. Os meninos que também jogaram com ele falaram muito bem. Então é um zagueiro que está chegando aí para qualificar, como foi quando chegou o Richards e quando chegou o Everson, e hoje são titulares da equipe. Sérgio, em relação a esse jogo do sábado, sei que você disse, acabou de dizer que vai saborear essa vitória, mas eu tenho certeza que você já está com a cabeça lá em São Luís. Sim, por incrível que pareça, ontem eu conversei com o treinador do Bragantino, que é o Toninho Cecílio, e eles iam jogar com o Sampaio, falamos um pouquinho do Sampaio, né? De Pimentinha, de Edgar, de jogadores rápidos que jogam pelos lados, precisaria dobrar essa marcação, então é isso que nós vamos trabalhar para neutralizar essas ações ofensivas do adversário e procurar fazer um grande jogo lá, quiçá trazer um resultado positivo. Tá aí a palavra do técnico Sérgio Soares, falando sobre essa partida já do próximo sábado. Será entra em campo contra a equipe do Sampaio Correia às 4:30 da tarde no estádio Castelão lá de São Luís, para essa partida contra a equipe do Sampaio. Para essa partida o técnico Sérgio Soares não perdeu ninguém, mas em relação a cartões, em relação à situação clínica, o Thiago Cametá saiu no início da partida e preocupa bastante para esse jogo contra a equipe do Sampaio Correia. O Sérgio até já meio que deixou claro ali que é uma situação muito complicada e pode ser uma ausência para o jogo do próximo sábado. Será se reapresenta nesta quarta-feira? Vamos pegar aqui a informação em relação até à própria programação do Ceará para esse restante de semana, já que a equipe alvinegra já deve viajar na sexta-feira. O Alisson, que é gerente de comunicação do Ceará. Alisson, qual que é a programação do Ceará para esse restante de semana? Amanhã se representa em 2 períodos, só que para a imprensa é à tarde, né? E na quinta e na sexta-feira pela manhã. O treino da sexta-feira pela manhã vai ser muito rápido, porque já viaja no voo das 11 horas. Então as entrevistas de sexta-feira a gente puxa para quinta. Então quinta e sexta-feira de manhã e amanhã à tarde. Tá certo, tá aí a programação do Ceará para esse restante de semana. Portanto, viagem na próxima sexta-feira às 11 horas da manhã com destino a São Luís, onde enfrenta o Sampaio Correia no Castelão, Adriano. Tá certo, lance final, falando da Série B, debaixo de muita chuva, o Vasco segue vencendo o Oeste, lá no interior de São Paulo, na Arena Barueri, 1-0, gol de Nenê. Tupi, Joinville, Luverdense, Atlético Goianiense, 0-0. Os jogos no primeiro tempo. A gente segue batendo um papo aqui com os nossos comentaristas, o Laércio Medeiros, uma vitória importante, né? O Ceará cedeu espaço no segundo tempo, mas pôde comemorar 3 pontos e ter esse alívio para enfrentar o Sampaio Correia na próxima rodada. É aquela história, né? Realmente venceu, e vitória importantíssima aí, essa do Ceará, para tanto o lado psicológico como o lado dos pontos que estava precisando aí, devido aos resultados anteriores não ter sido favorável à equipe do Ceará. Então larga aí para jogar contra o Sampaio Correia no próximo sábado aí, bem mais tranquilo. Já vai pegar uma equipe bem mais fraca, que tá mostrando no campeonato, equipe que está em 20º lugar, em último lugar, apenas com 1 ponto. Então ele sai aí com essa vitória aí pelo lado psicológico, mais tranquilo, para se trabalhar esse resto de semana para enfrentar o Sampaio Correia, já buscando um resultado positivo, que é importantíssimo aí o Ceará não se distanciar dos times que estão lá mais em cima, né? Ele está aí com 7 pontos atualmente, aí fica uma filinha aí de 8, 9 e 10 pontos aí, então ele fica dentro dessa faixa aí, que não vai ficar tão distante dos times que estão lá mais na cabeça aí, estão lá em cima da tabela. Então é importantíssimo aí esse lado do lado psicológico que nós colocamos, com um resultado positivo saindo aqui do Castelão diante da vitória do Goiás.
Perfeito, o J. Rômulo está conosco também no circuito. Já falando, Jota, no próximo jogo, o Sampaio é o lanterna, mas o Sampaio está contratando e tem contratado nas últimas semanas, né? Contratou o treinador Wagner Lopes, que é brasileiro, naturalizado japonês, até Copa do Mundo já disputou com a camisa da seleção japonesa, mas hoje é técnico de futebol, então pegou essa batata quente que é o Sampaio Correia, que é o último colocado, mas com ele vem chegando reforços e o Sampaio conseguiu um empate hoje. Você até chamava atenção, primeiro pontinho do Sampaio, o primeiro ponto, tem um ponto na 20ª colocação, mas ele está buscando melhorar, né? Esse Sampaio já melhorou a ponto de conseguir pelo menos esse ponto. No próximo jogo não é que seja fácil, né? O Ceará venceu, mas vai enfrentar um Sampaio Correia desesperado para conseguir a primeira vitória na competição. É verdade, Adriano. E certamente não será um jogo fácil para a equipe do Ceará, não, né? Até porque o Ceará também não está ainda com um padrão de jogo definido, né? Ainda está ainda claudicante o Ceará. Se não, vejamos, conseguiu 2 vitórias, um empate e uma derrota, né? 2 derrotas a equipe do Ceará em 5 jogos, está bem equilibrado o Ceará, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? Não está ainda naquele padrão que o Sérgio Soares quer e que a torcida do Ceará quer. E o time do Sampaio Correia também quer se recuperar, né? Só tem um ponto, é lanterna, vai jogar diante da sua torcida e vai querer buscar exatamente os 3 primeiros pontos, assim como o Ceará tentou hoje aqui e conseguiu diante da equipe do Goiás. Isso me faz crer que não será um jogo fácil, até porque também o Ceará não tem tempo de treinar. Hoje é terça-feira, aí ainda bem que o time vai viajar o quê? Quinta-feira, né? Aí tem quarta para se representar, quinta treina talvez, viagem, é meio complicado, viaja sexta 11 horas, né? Aí é complicado. A Série B é uma competição muito difícil e quem está lá embaixo vai querer subir, é o caso do Sampaio Corrêa. Nós esperamos que o Ceará possa conseguir um bom resultado lá, de repente um empate já seria um bom resultado, ou aproveitar essa má fase do Sampaio e ganhar, né? Para poder aí pontuar melhor e vir pegar o Londrina na terça-feira aqui e encaixar mais 3 pontos e dar um pouquinho mais de tranquilidade, fazer com que o time já comece a ser ter aquele padrão de jogo definido para poder dar uma tranquilidade maior à sua torcida e consequentemente uma tranquilidade à direção técnica, aos jogadores, para permanecer lutando pelo acesso à primeira divisão em 2017, Adriano. Perfeito, Jotinha. JC Construções, forro PVC 15,90, o M2. Porta trabalhada montada só R$480. Porta Paraná montada R$149. Cimento Poti ou Apodi R$17. Rua Professora Letícia Marques, 2640, em Capuã, Caucaia. E Best, o seu caminho para o futuro. Cursos técnicos para dar um upgrade na sua vida. 3022-0065. Depósito Itaécio, em Caucaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próxima à rotatória. 3342-0502. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Tá sabendo? Por ano, em média, morrem cerca de 450 pessoas em consequência de queda de cama, hein? É um número alarmante, mas é uma curiosidade que a gente encontrou aqui na internet e passa para você nesse lance final. O Edmilson Maciel, evoluções do time nessa vitória contra o Goiás, você pode apontar em quais setores? Aquilo que a gente tem até expressado normalmente durante os programas, né? O time precisa ganhar condição física, e isso, jogo é uma coisa, treino é outra história. Então, de jogo, precisa ganhar ritmo de jogo e entrosamento, tá certo? Quando você consegue uma vitória dentro de casa, aliás, isso é a normalidade dentro dessa Série B, muito embora a gente saiba que vai ganhar fora, vai ganhar em casa, vai perder fora, vai perder em casa, empatar também, a coisa é assim. Mas já é um passo à frente dado. Imagina o que seria o tamanho da crise se o Ceará não vence hoje esse Goiás. Então tem um fator psicológico importante, tá certo? A evolução do time não dá para notar, porque não é uma grande evolução, tá certo? Mas pelo menos teve um bom primeiro tempo, dominou plenamente o Goiás, chegou, fez os gols, tá certo? Poderia até ter feito mais,
E no segundo tempo, por alguma razão, não sei se porque o Goiás não deixou o Ceará jogar, ou porque houve alguma espécie de deficiência física, diz o Sérgio que não, mas é assim mesmo, a Série B é muito equilibrada e qualquer vitória, Adriano, tem que ser valorizada. Eu só queria fazer uma pergunta ao Rodrigo Cavalcante, se sabe qual foi a situação do Cametá, porque é hoje um dos principais jogadores do Ceará. Saiu quebrado 30 minutos, me parece, 15 minutos do primeiro tempo. Se foi confirmada alguma lesão mais grave, como é que está a situação? Edmilson, ainda não foi confirmado nada, mas o que se fala aqui de bastidores, nem o pessoal do departamento médico veio hoje. Aqui pro bate-papo em relação à coletiva, veio o presidente e veio o técnico Sérgio Soares. Mas o problema parece ter sido coxa e o Sérgio Soares já deixou bem claro que não conta com ele pro jogo do próximo sábado. E aquele exame do CK não está funcionando mais, né? Porque acontece isso, né, Rodrigo? É coisas do futebol. Queria deixar, viu, Adriano? Queria deixar outra pergunta aqui pro Rodrigo em relação ao Rafinha. Ele vem pronto para jogar, vai passar pela transição. Como é que tá a situação dele aí, Rodrigo? O Rafinha, ele se recuperou de uma lesão na parte posterior da coxa direita e vem pro Ceará para trabalhar a parte física, finalizar os trabalhos de parte física e aí ser liberado para o Sérgio Soares. Ele já se recuperou clinicamente da lesão, agora vai adaptar a parte física lá no Jardim Suspensos de Porangabuçu, Laércio. Teve um jogador que passou 15 dias sem jogar e teria que passar 15 dias sem jogar. Foi o Wesley, né? Antes da situação complicada dele em relação a isso, em relação à péssima situação do Wesley, o que foi envolvido. Aí o prazo aumenta, né? Pois é. Diga o Rafinha, né? Porque se o Wesley 15 dias e jogou aquele último dia, 15, né, Edmilson? Entendi agora. Paridade 1 para 1, o Rafinha faz quanto tempo não joga? Se for, vamos lá. Muito bem, lance final aqui em 91,3 em nome de Autopeças Colares. Na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em Baterias Moura, 3290-1277. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrice também na Misterral, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos com a doutora Lorena Rolim. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone o seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Extintor POABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Filofobia. A fobia é o medo de se apaixonar. Outra curiosidade que a gente vê aqui na internet, a gente fala para você nesse lance final, né? Muita coisa que tem pela internet e a gente passa essas curiosidades para você. Filofobia é o medo que a pessoa tem de se apaixonar. É isso aí. J. Rômulo, e esse time do Ceará, você aponta alguma evolução ou alguma falha hoje diante do Goiás? Adriano. Olha, eu também concordo com o Edmilson. Evolução ainda não dá pra gente apontar, né? Mas pelo menos o time teve mais disposto nesse primeiro tempo, em que construiu o placar de 2-0, né? Depois do segundo tempo tomou o gol. Mas eu também acredito, fizeram uma pergunta aí pro Sérgio Soares na coletiva, se o time tinha arriado a bateria no segundo tempo. Ele disse que não concordava, mas o que deu para notar também foi isso, que o Ceará parece que arriou um pouquinho. Tem que ser revisto isso aí, a condição física dos jogadores do Ceará, né? Talvez até pelo acúmulo das viagens e dos jogos, dos treinamentos. Aí deve ter arriado sim a bateria, embora o Sérgio Soares não tenha concordado com a pergunta da coletiva. Mas vencer sempre é bom, né, Adriano? Para adquirir essa confiança e sobretudo em casa, porque se perde hoje aqui seria realmente uma catástrofe e o Ceará se complicaria nesse começo do Campeonato Brasileiro da Série B. E os gols acontecendo na Série B, o Atlético Goianiense chega ao empate contra o Luverdense, gol de Lino de cabeça. O Luverdense fez 1-0 de pênalti com o Alfredo. E o Oeste empata com o Vasco nesse momento, com Francisco Alex. Aos 28 do primeiro tempo, faz o Oeste 1, Vasco da Gama 1, o Vasco saiu na frente com o Nenê, logo aos 23 segundos do primeiro tempo. Aqui você acompanha o lance final nos 91,3 da A3
FM. Falando, o Laércio, da coletiva de imprensa do técnico Sérgio Soares, ele falava, né? Discordava aí que o time caiu fisicamente, mas também é complicado, né? É um jogo atrás do outro, você tem que recuperar jogador, você tem que pensar no adversário ao mesmo tempo, e se o time não vai bem, como o Ceará não ia, você também tem que pensar em mudanças para o time poder melhorar o quadro, né? E conseguiu melhorar com essa vitória contra o Goiás. Mas não é fácil não, né? Essa vida de treinador. É complicado, realmente. O Sérgio Soares colocou aí, e a gente sabe que o ritmo dessa Série B aí, que não é só pro Ceará, é para todas as equipes. Esse jogo na terça, na sexta ou sábado, realmente é bem puxado essas viagens, e é desgastante realmente pro atleta que participa dessas viagens, tem que jogar, tem que treinar, é o mínimo possível, porque não tem tempo de realizar aqueles treinos táticos, é o que a gente tem colocado em outras situações. Mas o time mostrou cansaço realmente, um segundo tempo em relação ao primeiro, foi um time completamente diferente, que a gente via, era visivelmente essa falha, esse cansaço do Ceará, era fácil de se notar. Tanto é que o Goiás chegou ao seu primeiro gol e teve chance realmente de empatar o jogo. O Ceará soube segurar esse resultado, mas visivelmente no final do jogo desabou realmente os jogadores, e é muito complicado. E tem que trabalhar do lado técnico, do lado físico do Ceará, tem que se trabalhar esse lado do cansaço, esse lado do desgaste físico, tem que ser revisto, tem que ser trabalhado realmente, Adriano. Tá legal então, classificação de momento da Série B, o Vasco lidera com 13, o Atlético Goianiense tem 13 pontos também, é o segundo colocado, o Brasil 10, Brasil de Pelotas é o terceiro, o Criciúma tem 10 pontos, é o quarto colocado. Até agora o Ceará não com esses jogos que estão acontecendo agora, que fecham essa rodada, o Ceará é o 10º colocado, com 7 pontos. Não tem ninguém aí ultrapassando o time alvinegro, né? O Luverdense está empatando em 1-1, está atrás do Ceará, é o 11º com 6 pontos. Temos ainda o Tupi com 4 pontos e está empatando em 0-0 com o time do Joinville, que é o 18º colocado com 4 pontos também, né? Então, até agora não mexeu na tabela ainda para o Ceará, que é 10º colocado até aqui, sendo finalizada essa 5ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então escolher o craque Bola na Rede? Vamos escolher o melhor jogador da partida? A equipe Bola na Rede, ainda postos no Castelão, depois de Ceará 2, Goiás 1, o Ceará marcando o seu gol através de Felipe, e o jogador do Goiás, o Ramires, fez contra, favorável ao Ceará, e no segundo tempo o time do Goiás descontou com Thales. A equipe Bola na Rede escolhe agora o melhor em campo, o craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. São 10:04 em Fortaleza. A gente escolhe agora o melhor em campo, o craque Bola na Rede. Vamos com J. Rômulo, pra você o craque Bola na Rede, Jotinha. Olha, Adriano, deixa só mandar um alô aqui pro Paulo César Mendes. Ele está aqui no Messenger conosco, está dizendo que é fã de toda a equipe Bola na Rede. Obrigado, hein, Paulo César, torcedor do Ceará. E ele diz que é o melhor pro Vozão, né, pro Ceará. Tá legal. E ele concorda que o time esteja cansado, né? No segundo tempo arriou realmente a bateria o time do Ceará. Bem, olha, poderia votar no Felipe, que fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo, né? Jogou legal, fez um gol para a equipe do Ceará e participou do segundo gol da equipe alvinegra também. Poderia votar em quem mais, rapaz? Deixa eu me ver quem mais jogou bola. Os dois zagueiros hoje se postaram bem, né, ali na zaga, tanto o Antônio Carlos como o Sandro. O Bill também, né, pela sua presença diária, por segurar aquilo que o Edmilson falava durante o debate pronto, segurar e dar assim preocupação aos zagueiros adversários. Mas eu vou votar hoje no Richardson. Para mim foi o melhor jogador da equipe do Ceará. Ele mantém assim uma regularidade, tá jogando muito esse garoto, né? E merece o meu voto hoje. Richardson, bem no desarme, ele tem também umas boas arrancadas para buscar o gol, e o meu voto é para ele, Richardson. E realmente o Richardson veio de um time pequeno,
lá de Aracaju, confiança, né? Terceira divisão, mas prova que é um bom jogador e que está aí defendendo com todo o ímpeto a camisa da equipe do Ceará Sporting Clube. Tá legal, Adriano? Tá certo, Jotinha. Boa semana pra você. Sábado tem mais. Tá legal, um forte abraço, boa semana a todos e sábado nos encontraremos, para juntos transmitirmos Ceará e Sampaio Corrêa e Ceará, lá direto do Castelão, na Ilha do Amor. Um abraço. Valeu, J. Rômulo, escolhendo o Richardson, volante alvinegro, como craque bola na rede. Vamos a Laércio Medeiros, que escolhe agora o craque bola na rede, melhor em campo, Laércio. É isso aí, Adriano, deixar aqui meu abraço também, o pessoal lá da Trilha Polar está nos escutando aqui, realmente são ouvintes aqui, assíduos aqui da equipe Bola na Rede. Meu voto vai para o Bill, pelo posicionamento, realmente hoje ele fez um diferencial aqui dentro de campo, aquela bola do segundo gol ali, o passe que ele deu ali para o Felipe, e por tudo que ele pôde contribuir com a equipe do Ceará nesse jogo de hoje, meu voto vai para o Bill. E boa noite, Adriano. Valeu, Laércio, boa noite para você. O Laércio escolhendo o Bill como o craque bola na rede, o cara que fez a diferença no jogo. Agora vamos a Edmilson Maciel. Antes, tem gol na Série B, gol do Joinville, Fernando Viana, lá em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. O Joinville faz 1-0 em cima do Tupi e pula para a 13ª colocação, deixando a zona de rebaixamento com 6 pontos ganhos o time do Joinville lá de Santa Catarina. Edmilson Maciel, para você o craque bola na rede. O Ceará foi muito linear, não houve destaque, assim, alguém que pudesse, tá certo? Teve muito bem o Richardson, o Bill foi importante, a dupla de zaga, tá certo? Não teve aquele cara que fez a diferença? Não teve, sim, aquela diferença. Mas eu voto no Antônio Carlos, viu? Uma bela partida do Antônio Carlos. Antônio Carlos, então? Isso. Perfeito, então, chefe. Até amanhã no Faixa. Se Deus quiser, até amanhã. Estaremos juntos no Faixa Nobre do Esporte. Edmilson Maciel escolhendo Antônio Carlos como craque bola na rede. Será que vamos ter votos diferentes? Né? Vamos saber agora com o Rodrigo Cavalcante, o nosso repórter, o cara lá do campo de jogo, que acompanhou também a partida e vai também escolher o craque bola na rede, o cara que fez a diferença no jogo, o Rodrigão. Adriano, só antes confirmando, acabei de conversar ali com o Sérgio Soares, aqui na saída do Castelão, falou que o problema do Cametá foi na parte anterior da coxa direita, portanto fora do jogo do próximo sábado. Sobre o craque bola na rede, eu voto no Richardson. Ele foi muito bem tecnicamente, taticamente, e no último lance do jogo ali ele ganhou 3-4 minutos, ganhou a partida, colocou aqueles minutinhos ali no bolso e conseguiu controlar o ímpeto da equipe goiana que tentava o empate. Portanto, voto no Richardson como craque bola na rede, Adriano. Valeu, Rodrigão. Grande abraço pra você. Amanhã tem mais, amanhã tem Faixa Nobre do Esporte. Valeu, amigo. Abraço, boa noite aos amigos ligados na transmissão da equipe Bola na Rede. E amanhã voltamos no Faixa Nobre do Esporte no canal do Vovô. É isso, o Rodrigo Cavalcante escolhendo o Richardson e dando aí um ponto final à nossa escolha do craque bola na rede. É o Richardson, o Jota votou também no Richardson, então a maioria votou no Richardson, escolheu o Richardson como o melhor em campo. Richardson, o craque bola na rede de hoje. Ceará 2-1 em cima do Goiás. O Richardson, camisa 5, alvinegro, então aí tirando onda, escolhido pela equipe Bola na Rede como o craque bola na rede. E olha só, a Série B do Campeonato Brasileiro, com Luverdense e Atlético Goianiense 1-1, Alfredo de pênalti pro Luverdense, Lino de cabeça pro Atlético Goianiense, lá no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. O jogo ainda está no primeiro tempo também para Tupi 0, Joinville 1, gol de Fernando Viana. O jogo lá em Juiz de Fora, no estádio Radialista Mário Helênio de Freitas. Tá 1-1, Oeste Vasco da Gama, na Arena Barueri, interior de São Paulo. Nenê pro Vasco, logo no comecinho, aos 23 segundos do primeiro tempo, Francisco Alex, aos 28 do primeiro tempo. O jogo ainda na primeira etapa entre Oeste e Vasco da Gama, com muita chuva lá na Arena Barueri. Finalizados, Sampaio Corrêa 0, Bragantino 0, em São Luís, no Castelão. O Sampaio é o próximo adversário do Vozão, hein? Ceará 2-1 no Goiás, o jogo que transmitimos com J. Rômulo, trazendo as emoções para você. Criciúma 1-0 no Avaí, o clássico catarinense do Heriberto Rilse. Londrina 1-1 com Paraná, no encontro paranaense da rodada no Estádio do Café. Vila Nova perdendo no Serra Dourada de virada 2-1 pro time do CRB lá em Goiânia.
Bahia e Náutico, o duelo aí, o clássico do Nordeste da rodada da Série B, foi 0-0 na Arena Fonte Nova. E o Brasil de Pelotas venceu no Bento de Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, o Paysandu por 1-0. O Brasil que está fazendo uma excelente campanha nessa largada de Série B do Campeonato Brasileiro. E olha só, mais uma curiosidade pra gente encerrar a noite. Uma pessoa, pra você que não sabe, né, tá sabendo? Uma pessoa ri em média 15 vezes por dia. Parece muito, mas não é não. Eu acho que eu consigo rir até mais. Palhaço do jeito que eu sou, eu acho que eu rio bem mais vezes do que 15 vezes. Mas é a média geral do ser humano é rir em média 15 vezes ao dia. Agradecendo a sua audiência, é sempre bom dar uma boa risada. DJ Djavan Rosa, o nosso áudio design aqui comigo, agradecendo o trabalho dele. O grande Adailton hoje, grande competência lá no Castelão, na nossa cabine de jogo. Agradecendo a sua audiência desde as 8 horas da noite, conosco aqui no Futebol Bola na Rede. Vou mandar os últimos alôs aqui pra gente encerrar. A galera aqui do Twitter, Mário Henrique, a Luana, Matias Santos, Yuri Nascimento, galera aqui no Twitter, @bola_ na rede. Tem alô aqui no WhatsApp pro Matias e o Alisson Baracho, no Sítio São João, galera conosco aqui no lance final. Quem tá aqui conosco também, galera tem que se identificar, né, galera, pra gente poder mandar um alô. Muita gente escreve, mas não diz o nome, aí fica complicado. Tá certo. Um alô aqui pra Sônia Mendes, está conosco também. E outra Sônia também. Sônia Romão, também está conosco aqui. Thiago Romão, família Romão. Aqui, ligado aqui nos 91,3, no som da 3 FM, Jorge de Maracanaú, torcedor alvinegro. Ana Elisângela, do Conjunto Ceará. Gil de Calcaia, também está conosco aqui. Claudemir Souza, no bairro José de Alencar. Clementino Magrão, Tico, galera conosco aqui também. Valeu, brigadão mesmo aí pela participação. Galera aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do Cambeba, o Agildo tá conosco aqui, grande Caetano, que é irmão do Agildo também, tá conosco, Fernandes, o Bosco, rapaziada aqui esperta, torcedora do Vozão, ligada aqui conosco no lance final em 91,3. A gente vai terminando e prometendo voltar amanhã, a partir de 8 da noite, amanhã tem Faixa Nobre do Esporte. Agora tem Imagina Samba, pra você encerrar bem essa noite. Já tem o brother Luciano Filho, Eu, Você e a Saudade, mas aí, Imagina Samba, pra você terminar com um sambinha bem legal nessa noite de terça-feira. Fui!